Eu já estou com o meu tempo, não vou nem falar de aduana, mas porque eu vou falar sobre autorização para proferir palestras sobre temas tributários. Eu não coloquei o nome aí, porque um administrador não deve também ficar estimulando o nome, a famosa portaria da mordaça. Eu penso também que essa portaria deve ser revogada. Eu acho que nós temos que trabalhar pela responsabilidade do auditor, ele ter a liberdade de proferir palestras sempre, e talvez uma portaria que diga o seguinte: sempre que for proferir palestras, que diga que está falando em nome pessoal e não da Receita. E ele, se tiver alguma coisa que não esteja de acordo, ele responde pela palestra. Salvo se ele for designado pela administração, aí se vai falar sobre o tema. Então, essas diretrizes da Receita Federal, o código, eu ia falar um pouco sobre sigilo fiscal para os auditores. Não vou falar sobre o artigo 198, que diz que quebrou o sigilo fiscal para processo administrativo. Isso aí seria um assunto para meia hora ou mais, mas quero dizer para vocês o seguinte, resumindo: há sigilo fiscal sim dentro da Receita Federal para quem não está na atividade fim. Se você trabalha numa área de pessoal, numa área de logística e não está na atividade fim, se você não há sigilo, que haja sigilo não, é que se ele consultar ele tem que esclarecer por quê. Por exemplo, numa área de correição, só pode haver a quebra do sigilo fiscal se tiver processo instaurado, né? E, rapidamente, a Lei 8.112 diz o seguinte: se houver indício de irregularidade, tem que instaurar uma sindicância, um processo disciplinar. E qual é a grande razão disso aí? Que se instaurar um processo administrativo ou uma sindicância disciplinar, o primeiro ato tem que ser comunicar ao servidor. Então, não existe investigação sigilosa de servidor, tá? Então, fora desses casos, e por isso que eu me preocupo bastante quando se está se pensando em pensar que existe sindicância investigativa ou sindicância patrimonial sem que haja indício de ilicitude. Esse é um assunto polêmico e daria para falar meia hora, mas eu vou deixar somente para falar um pouquinho rapidamente, então, para encerrar só a parte da execução da ação fiscal, e que a autonomia do auditor fiscal, o mandado de procedimento fiscal, que seria um assunto interessante, que eu gostaria de dizer a vocês, e sobre hierarquia funcional, seleção e programação. Mas, rapidamente, eu quero dizer que, primeiro, na primeira região fiscal, os auditores têm total autonomia na execução da ação fiscal. Não existe interferência de autoridade de ninguém, nem do superintendente, nem delegado. Ele executa e faz o trabalho que tiver que fazer. Se tiver que julgar o seu trabalho, julga a DRJ, o Conselho de Contribuinte, ou se houver manifesta ilegalidade, será apreciado pelos órgãos competentes. E o mandato de procedimento fiscal, eu gostaria de dizer para vocês, apenas, talvez seja o último assunto, eu disse que encerraria aos 30 minutos, e porque meus assuntos não são vinculados, mas só para dizer a vocês, o mandato de procedimento fiscal, ele não surgiu lá nos seus primórdios com esse nome. Essa foi uma burocracia que foi criada, não era do tempo do Daniel, pela coordenação de fiscalização. Ele foi criado com um princípio, não com esse nome, de transparência e de respeito ao contribuinte. O contribuinte, muitas vezes, estava sendo fiscalizado por pessoas que não eram auditores. Se comprava uma carteira perto do Paraguai e a pessoa ia e fiscalizava, exigia vantagem indevida. Quando a gente chegava lá, às vezes com o auxílio da Polícia Federal, a pessoa não era servidor. Então ele não sabia. E outras vezes, como aconteceu diversas vezes, sim, auditores estavam fiscalizando sem conhecimento da administração. E estavam exigindo vantagem indevida para encerrar a fiscalização. Exigiram, receberam e encerraram, sem nenhum controle e conhecimento da administração. Então, na época, foi sugerido que se fizesse um código de acesso para o contribuinte, em que ele, ao entrar na internet com aquele código, ele saberia quais os auditores que iriam entrar na empresa dele, quais os exercícios e quais os anos iam ser fiscalizados. Era só isso, uma demonstração de transparência. Aí o restante veio por conta das inovações de quem gosta de burocratizar. Então, quero dizer a vocês que eu apoio totalmente a renovação e deixar só esse princípio da transparência. Concordo com as propostas que estão aí no site das associações, do sindicato,
que o auditor, para chegar na empresa, ele deve chegar somente com a sua carteira funcional, dar o termo de início de ação fiscal, e nesse termo de início vai ter um código que ele pode acessar. E acho, inclusive, desnecessário essa prorrogação de mandato, prorrogação de qualquer ato. O auditor tem que ser responsável por conduzir as suas auditorias, e se ele ultrapassar os 90 dias, sem dar um outro ato, ele que responda se disso acontecer de reaquisição da espontaneidade. Ou se ele estiver passando de 1 ano ou 2 anos numa fiscalização, a administração tem que ter controle interno, não externo, e ele seja intimado ou convidado a fazer um relatório explicando as razões pelas quais está demorando tanta fiscalização. Porque fazer uma fiscalização num tempo razoável é um direito do contribuinte, é um direito do cidadão. E nós, como administradores tributários, nós não temos que pensar que todos são desonestos. Temos que pensar que eles têm direito de ser fiscalizados com a agilidade e o tempo que for necessário. Pode demorar 3 anos? Sim, que demore, mas justificadamente. Então, não acho que existe nenhuma perda de autonomia quando a autoridade administrativa está exigindo o relatório. Por que está 180 dias parado? Por que está 360 dias? E, então, cumprindo a minha obrigação, vou encerrar. Gostaria de falar um pouco com você mais sobre ênfase nos maiores contribuintes, a criação das 2 delegacias de maiores contribuintes, auditoria digital, né? E a criação das equipes.